O Evangelho de Jesus. Há 2000 anos atrás, Jesus vem à Terra nos mostrando um caminho do seu Evangelho, e o Espiritismo vem e renova o seu Evangelho através do amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec e os Espíritos, que traz, segundo ao plano espiritual, a moral dos ensinamentos de Jesus. E isso nos traz uma satisfação e um alerta de que realmente precisamos reconhecer Jesus como nosso irmão maior, que cuida de nós e que nos promove e nos incentiva a reforma íntima, para que sejamos espíritos melhores. E afasta da gente os vícios de todos os tipos e traz uma filosofia nova. O quê? Que fora da caridade não há salvação. O Evangelho no lar. A importância do Evangelho no lar, com a família reunida, para aprender as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, os espíritos superiores em nosso lar, em nossa família, fazendo com que sintonizemos a paz e que pratiquemos o amor e a união. Então, é uma compreensão que precisamos ter e que cada um, de acordo com a sua evolução, vai poder fazer essa troca, incentivando a tantos outros dentro da família a crescermos juntos. Então, o Evangelho nos dá ao coração, além do estudo, a aprendizagem, ao nosso progresso moral e espiritual. Então, você não tem que se sentir obrigado a participar dessa reunião, né? A gente precisa agradecer a oportunidade da encarnação para vivermos em paz e unidos. Como praticar a oração, o Evangelho no lar? Como? Você pode estar com a sua família, alguns membros podem se sentir angustiados ou de repente com algum problema de saúde, ou preocupados, ou tristes, ou alegres, né? Então, o Evangelho no lar, com a oração do Evangelho no lar, vai trazendo a renovação fluídica para que a gente possa sentir a paz, o amor, o carinho, a luz dos amigos espirituais que nos ajudam tanto. Então, precisamos escolher um dia, um horário que ache melhor. Por exemplo, sempre poderemos escolher as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Então, precisa ser sempre às segundas, às 9 horas da noite. Toda segunda. Nesse mesmo horário. Não dá para a gente ficar trocando toda hora os dias e os horários. Porque o plano espiritual, ele nos auxilia nesse momento. Ele trabalha junto com a gente nesse momento, na hora certa. Se a gente ficar toda hora trocando, isso atrapalha também o trabalho do plano espiritual, porque eles têm outras atribuições também, outras ocupações. A gente pode estar acomodado em qualquer lugar da casa, na cozinha, na sala, qualquer lugar da casa. O importante é que a gente esteja bem, se reúna bem. Então, pode colocar uma jarra com água ou colocar num copo também, cada um ter o seu copo de água, né, durante a reunião, não importa. Pode deixar lá, não deixa tampado não, deixa destampado, ok? Bom, e aí inicia com uma oração simples, depois se abre o Evangelho, né? Uma página da livre escolha e que esteja de acordo, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode ver um trecho do texto, não precisa ser um texto grande ou várias páginas ou 10 páginas para ler aquilo tudo, não. Você pode escolher um pequeno trecho que você abriu, fazer a leitura. Não é uma leitura silenciosa para que os outros não saibam. Você precisa também demonstrar, né? Falar para os seus
parentes e familiares, porque eles podem trocar ali se tiver algumas dúvidas, né, para que seja esclarecido, né? E também nenhum comentário contra a religião, não. É só a gente também tratar de uma conversação boa, útil. Se tiver criança participando do evangelho no lar, é preciso que a leitura seja apropriada para ela. Então a gente não tem que evitar usar uma linguagem rebuscada, né? É preciso ajudar essas crianças também a entenderem o evangelho através da compreensão delas. Então, o limite de tempo, mais ou menos 30 minutos. Não dá para passar de 45 minutos o evangelho no lar, né? Então, isso é prejuízo para o próprio trabalho da espiritualidade. Então, a gente precisa realmente seguir esse tempo. Por exemplo, vamos supor que recebemos visitas naquele dia. Então, se vamos convidar para que as visitas se reúnam, mas se eles não quiserem, nunca deve ser feito da seguinte forma: cancelar o evangelho para que receba a visita. Não. O plano espiritual, ele realmente está ali atento, e o plano espiritual inferior pode aproveitar isso e prejudicar a sintonia da família. Então precisa se manter firme, correto e ser pontual, certo? Então não dá para substituir. Por exemplo, 9 horas eu esqueci do horário, vou fazer no outro. Não, você já senta antecipadamente, 5 minutos antes, né? Trabalha a sua respiração, bons pensamentos e começa com a prece e o estudo. E depois, então, quando terminar a leitura, fazer uma prece final de agradecimento, bebe-se a água fluidificada para que a gente possa se sentir leve, tranquilo. Então, para que a água fluidificada? Com que objetivo? Essa água fluidificada nos ajuda, de alguma forma, a manter o nosso bem-estar, sentirmos paz interior. É igual como se fosse um remédio, né? Nos dá uma energia mais salutar. Então ali tem um magnetismo do plano espiritual que nos traz energias renovadoras para a nossa saúde. Sobre a prece ela pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar a Deus, ou louvar a Deus. Então, ela pode ser feita por você mesmo, por outras pessoas, pode ser feita por entes que já desencarnaram, outras pessoas que já desencarnaram, por grupos, enfim. É uma sintonia positiva de pensamentos. A gente recebe bons fluidos, né, bons pensamentos do plano espiritual superior, evitando que o inferior interfira. Tá? Mas a gente precisa estar com pensamento de perdão, nada de pensar negativamente. Pelo contrário, a gente precisa sempre agradecer a Deus. Então, a oração não é para reclamar ou para pedir coisas, mas para se sentir aliviado dos seus sofrimentos, né? De ter mais confiança, mais fé, né? E não ser egoísta. Eu participo do Evangelho no Lar na minha casa, porém eu faço somente de 15 a 10 minutos. Por quê? Porque para mim é muito importante ter o meu marido e o meu filho junto comigo na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eles dois não têm paciência, né? Fazer o quê? Mas eles podem ouvir pelo menos 10 minutos dessa reflexão. Então, eu acho melhor 10 minutos do que não ter nenhum tempo a mais, né? Isso já ajuda que o plano espiritual possa abençoar minha família, meu filho, meu marido. Então, às vezes, eles não gostam de ler muita coisa no livro, quando é muito extenso. Então, eu tive a ideia de fazer uma leitura de, no máximo, 3 parágrafos só, ou 2, né? Para que não fique tão cansativo. E também passo algumas informações, né? Algumas mensagens também simples de um livro,
dentro da doutrina espírita, e isso é muito bom, eles compartilham esse tempo. Então, se a família não quiser ou não tiver paciência, não obriguem eles participarem. Somente conversem, né? Rapidinho, tenta convencer de 10, 15 minutos. Então, é bom que você esteja com a família. Num outro dia, né, quando você for fazer o Evangelho segundo o Espiritismo sozinha, aí você pode fazer 30 minutos. Paciência, né? Mas, de alguma forma, a gente já está se sentindo feliz. E isso é perfeito.